outubro de 2006, Landgren foi executado pelo assassinato da família Avery. Ron Luff, testemunha, cúmplice e companheiro leal, está cumprindo uma pena de 170 anos por seu papel nos assassinatos. Que pistas Ron Luff deu ao Dr. Stone sobre pessoas aparentemente incapazes de cometer crimes hediondos? Ron Luff não é diferente de outros discípulos de seitas historicamente conhecidos, como os membros da família Manson. Nesses casos, os discípulos frequentemente colocam o líder numa posição divina, acreditando que aquela pessoa sabe mais do que eles próprios. Isso permite que discípulos como Luff coloquem de lado seu próprio senso moral e não hesitem em cometer um assassinato. Por seus crimes, o Dr. Stone coloca Ron Luff no nível 9 da escala, uma categoria reservada para assassinos impulsivos e psicopatas. Embora seu papel no assassinato o coloque no nível 9 da minha escala, Luff recupera mais tarde a noção de certo e errado, como mostra sua decisão de se entregar e confessar os crimes. Na época dos homicídios, Luff, como muitos outros discípulos de seitas, procurava uma direção, o que o tornava vulnerável. Hoje não acredito que ele seja capaz de cometer o mesmo crime. Vingança, raiva e obediência podem levar uma pessoa a matar, mas para outras é a realidade distorcida criada por suas próprias mentes que as leva ao assassinato. É sobre isso que a gente vem falando não apenas hoje, mas quase todos os dias, de um modo ou de outro, a gente viaja por dentro desse labirinto da mente e desse processo que gera essa prisão ao esquema, ao sistema de crenças que se fundamenta, sobretudo, na ideia de que Deus tenha indivíduos que sejam seus porta-vozes absolutos entre nós. Aí a gente se divorcia do Evangelho, da palavra eterna que delimita, que define, que pavimenta, que ilumina e que diz amém apenas às coisas às quais Deus diz amém, e a tudo mais que não seja assim conforme Jesus e conforme o Evangelho. Ela manda que nós, sem titubeio, rejeitemos, como quem rejeita toda forma de mal. Mas nesses outros processos religiosos, em que se tem um profeta, um ser oracular, um ente dos últimos dias, um indivíduo superior, um guru, alguém que recebeu um novo mover, alguém que tem uma unção inquestionável do Espírito Santo, que é superior ao que a revelação diga, ou que traga adição ao que a palavra de Deus nos ensine. Quando a pessoa embarca nesses sistemas fechados de crença e que tem uma figura humana pivotal e central colocada ali, você pode não ser levado ao homicídio, mas você pode ser levado ao suicídio. Você pode ser levado ao rompimento com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos, com todo mundo. Você pode ser conduzido a uma alienação brutal da vida. Você pode ser levado a pegar todos os bens da sua casa e entregar nas mãos de um lobo. Você pode ser levado a separar-se da sua mulher por uma instrução que diga: o Senhor me disse que esta mulher não é a mulher espiritual para a sua vida, como na década de 80 aconteceu demais aqui no Brasil. Na plenitude de alguns profetas, diferentemente do que acontece hoje, que os profetas são todos profetas de prosperidade e de dinheiro, naquele tempo eram profetas de afetividade, os que prevaleciam, e surgiu a história do casamento espiritual. Quanta gente que era um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, um bom profissional, uma pessoa que na sua área de atividade na vida era um ser humano normal, se tornou absolutamente agrilhoada por aquele condicionamento mental. Aí chegava ali o profeta ou a profetisa, diziam: o Senhor me disse
que o homem com quem você está casado não é o seu marido espiritual. O seu marido espiritual é aquele irmão ali. E pode unir-se àquele irmão ali, porque aquele é o seu marido espiritual. Quantas mulheres eu vi, não ouvi dizer. Em muitos casos eu fiz intervenções brabas. Largaram a casa, largaram tudo, ou simplesmente não largaram, mas praticaram atos contra a própria vontade, de traição, porque o profeta tinha mandado. E quando o profeta dizia, é a mim que você tem que se vincular, numa cantada em nome do Espírito Santo, e a pessoa obedecia em nome do Espírito Santo. E se você perguntasse a ela, por que você fez isso, minha irmã? Ela diz, porque era um pecado pensar que não era da parte do Espírito Santo o que ele estava falando. O ato era horrível, mas ele era divino na minha cabeça. Ou como eu vi, um engenheiro super legal, brilhante, trabalhando numa grande empresa, e que recebeu uma orientação dessa de uma profetisa, que disse que ela era a mulher espiritual dele. Conclusão, ele e a profetisa internaram a esposa dele num sítio. Por 2 anos em Petrópolis, a mulher ficou separada do mundo, proibida de descer, separada dos filhos. A mulher aceitando o confinamento também com medo de pecar contra o Espírito Santo. Sofrendo todos os dias, com saudade dos filhos, sem entender o que acontecia, enquanto lá embaixo, na cidade, a profetisa traçava ali o marido. E ele se entregava a ela em nome da revelação do Espírito Santo. Até que um dia, a mulher surtou de vez lá em cima e disse, ainda que eu esteja blasfemando contra o Espírito Santo, eu vou descer e eu vou descobrir o que está acontecendo. Quando ela descobriu, procurou outra pessoa, acabou na minha casa, num sábado de manhã, e eu fiz uma intervenção pesada lá na vida daquela profetisa, que já vinha fazendo isso com uma quantidade enorme de outras pessoas. Isso acontece em relação a tudo. Hoje em dia, essa lavagem cerebral, que acontece em relação a comportamentos, e que frequentemente pessoas recebem a orientação de separarem-se da família toda. Uma das primeiras coisas que eles fazem é romper os vínculos dissonantes. A pessoa só pode ter vínculos dentro daquele grupo, onde portas e janelas estão fechadas e se respira o mesmo ar contagiado. E aonde se vai condicionando a cabeça do indivíduo, cada um repete a mesma coisa para o outro, cada um repete a mesma coisa para o outro, chega a um ponto em que não pensar conforme o disco é pecado, conforme a repetição é blasfêmia. Aí começam as introduções de todas as sortes de coisas esdrúxulas. Pegue o dinheiro do seu pai e traga aqui. Pegue o que você tem na poupança e doe. O que você acha que está acontecendo numa escala gigantesca no país inteiro, senão um grande processo de lavagem cerebral que não acontece apenas quando as pessoas habitam um quartinho pequeno. Isso pode se transformar num fenômeno nacional, onde as grandes reuniões servem ao mesmo propósito e as mídias paralelas reforçam a mesma indução. Não importa que seja num grupo pequeno ou numa multidão, aonde quer que as pessoas sejam levadas a pensar que um determinado indivíduo, ou um grupo de indivíduos, ou uma doutrina, seja algo absoluto, a que elas devam obedecer, contra o próprio Evangelho, contra o bom senso, contra as intuições e os instintos mais naturais da vida, pode ter certeza, a pessoa ficou fechada dentro do esquema, está presa nessa roda de hamster, nesse carrossel da morte, e a mera ideia de pensar que o seu pensamento possa estar certo contra o pensamento imposto é sentida como um pecado muito maior do que a coisa maligna que se porventura mande fazer. A censura habita um momento anterior àquele que observa o ato. É a censura que habita
aquele momento epistemológico do ser, do julgamento, do discernimento, da teoria do conhecimento, quando o cara anula toda a sua teoria particular de conhecimento e diz: quem conhece por mim é ele. E o que quer que ele conheça por mim, isso será por mim conhecido. E eu não questionarei o que ele conhece por mim, porque aí é que reside o pecado. Eu vou pedir para a moçada rodar uma música, enquanto você lota o chat. Eu vou hoje até 12h15, é o último programa desta semana. Nós teremos mais 30 minutos, 40 minutos, para que você expresse as suas confissões, os seus desabafos, as suas perguntas, faça as suas declarações, quem sabe diga de que carrossel da morte, de que zona de repetição, de crenças escravizantes você porventura esteja vindo.